É verdade, professor, de mudar um pouquinho o tema, aliás, mudar o título sem mudar o tema. Para dizer da importância dos institutos para o desenvolvimento local. Os institutos foram criados para isso, né? Eles foram criados com uma visão de ser uma instituição de ensino diferente daquelas que a gente historicamente tinha no país. Uma instituição que tivesse, de fato, um relacionamento muito próximo com o mundo lá fora. E que ela não se diferenciasse tanto do mundo lá fora, né? Que não existissem realmente barreiras entre a sociedade e a instituição de ensino, que a sociedade se apropriasse desse investimento público. Então, com esse espírito que os institutos foram criados e têm atribuições de fazer essa aproximação, de fato, com o mundo real. É importante dizer para vocês como é que isso se organiza, assim. Acho que, especialmente para os estudantes, às vezes fica um lapso de como é que isso se organiza em termos de administração. Então, os institutos federais são vinculados ao Ministério da Educação como autarquias que detêm autonomia, são independentes administrativamente, são independentes do ponto de vista pedagógico, orçamentário, mas que tem uma relação de parceria muito forte com o MEC, no sentido de que o MEC é o provedor dos recursos que os institutos federais recebem. Então, pactuam seus orçamentos anualmente. Toda vez que os institutos têm demandas específicas para ampliação do orçamento ou para demandas esporádicas de contratação de projetos específicos, laboratórios, isso não consta do orçamento pactuado, nós fazemos um esforço para atender e negociando sempre com as demais pastas aí da administração pública federal mais orçamentos para que a gente consiga consolidar o projeto dos institutos, né? Então, o MEC ele se organiza tecnicamente em 6 secretarias, né? E uma delas é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é a pasta, digamos, dentro da pasta, né? É o subdiretório, é o local onde os gestores dentro do Ministério da Educação têm uma visão específica para a educação profissional e mais específica ainda para os institutos federais, que é a rede, é o braço operacional, digamos assim, da política de educação profissional do governo federal. E é uma satisfação compartilhar a gestão do desenvolvimento da rede federal com o CONIF. O CONIF é um conselho de reitores, se reúne periodicamente, ajuda o Ministério a traçar as prioridades de investimento, os gargalos operacionais, as demandas e mobilizar a comunidade quando necessário para poder avançar. Então tem um problema de segurança aqui. Não dá muito para ver as cores, né? Infelizmente. Vocês conseguem diferenciar os pontos amarelos? São os pontos mais claros no mapa. Essas são as escolas antigas. Essas são as 140 escolas que existiam até 2002. Os demais pontos, pessoal, são escolas novas. 422 escolas novas. Em um período de 10 anos, praticamente. Então, isso mostra o compromisso que o governo teve com a expansão da educação profissional. Uma política estratégica que, em última análise, não visa só atender o indivíduo, o cidadão. Visa atender o indivíduo, o cidadão, quando ele melhora a qualificação profissional dele, melhora de vida, mas visa principalmente dar uma resposta do ponto de vista de desenvolvimento econômico. É simples. Um trabalhador mais qualificado faz com que uma empresa tenha melhor rendimento. Uma empresa com melhor rendimento ganha mais dinheiro, contrata mais gente, cresce. A economia cresce, o país cresce, né? Mais pessoas são contratadas. Isso gera um ciclo virtuoso fantástico.
E a gente não sabe como é que o Brasil conseguia tocar para frente a economia dele antes do advento do investimento e da valorização da educação profissional. Isso aqui é um pedaço da política de valorização da educação profissional. A outra parte é o Pronatec, eu não vou entrar muito no mérito, vocês já conhecem. Isso aqui foi no Mato Grosso. Como é que se deu a expansão no Mato Grosso? Não dá para ver direito, mas aqui, ó, desculpa, vou entrar na frente aqui. Aqui e aqui são, e mais um outro lugar aqui próximo, são as 3 escolas que existiam antes de 2003. Todo o resto é novo, né? Então, Cáceres, Cuiabá, esse campus aqui e Santo Antônio do Evangelho já existiam em 2003. De lá para cá, foram criados Barra do Garça, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Juína, Pontes da Lacerda, Rondonópolis, Sorriso, também Plantação, Alta Floresta, Primavera do Leste, Várzea Grande. Pessoal aqui da gestão do Instituto, uma pilotagem rigorosa para fazer isso acontecer. Um monte de gente nova, né? Um esforço violento de manejar toda a legislação que diz respeito à contratação de empresas para obras, etc., compra de equipamentos para salas de aulas, para os laboratórios, enfim. Um esforço gigantesco, né? E vocês fazem parte dessa história. Muitos de vocês, os estudantes, todos, mas muitos dos servidores, acho que estão aqui, são fruto desse esforço, de investimento, né? Chegaram na escola no curso desse processo. E alguns também que estão aqui são as nossas referências do período mais negro da nossa política, digamos assim, em termos de educação profissional. No período em que a gente não tinha orçamento, em que a gente não conseguia sequer repor um servidor quando ele aposentava, um período em que a gente tinha muita dificuldade de cumprir a missão nossa como educadores. E aí a gente vem com essa história, né? Tem um monte de laboratório, um monte de gente estudando, um monte de gente se qualificando nas mais diversas áreas do conhecimento. Infraestrutura de ponta, infraestrutura em construção, enfim. Todo um desenho que nos permite cumprir essa missão. Aqui é a minha visão particular da missão dos Institutos Federais, tá certo? É a minha interpretação da lei que criou os Institutos Federais, da Lei 11.892. Na minha concepção, o Instituto Federal foi criado para ensinar educação profissional e para fazer desenvolvimento tecnológico e inovação. É óbvio que isso é dado de uma maneira bastante amplificada. E eu acho que esse ponto de vista aqui é importante para um evento como hoje, para mostrar a força que o Instituto Federal tem do ponto de vista regulatório para atender demandas da sociedade por meio dessas duas frentes. Então a gente faz curso técnico, a gente faz curso de formação inicial e continuada, a gente faz curso de graduação, a gente faz curso de pós-graduação. No mundo é difícil encontrar instituições que têm um espectro de formação tão grande quanto o Instituto Federal, que pega pessoas mesmo sem ensino fundamental completo e dão formação profissional para eles e que conseguem atuar até o nível do doutorado. Difícil encontrar no mundo, muito difícil, né? É meio que uma jabuticaba, é como a jabuticaba, que é uma coisa bem brasileira, né? Os institutos federais são uma coisa bem brasileira, vocês não vão encontrar similares no mundo. E, principalmente, quando você encontra similares do ponto de vista do ensino, você não acha esses caras articulando com o desenvolvimento tecnológico e inovação. E a gente faz, né? É óbvio que nós estamos no início da caminhada nesse processo, mas a gente já faz, a gente já tem história para contar, né? Já temos bons exemplos para dar para as pessoas. Então, foco em pesquisa aplicada, nós temos polos de inovação se implementando e a gente faz assistência técnica e serviços tecnológicos. Uma visão particular da atuação que eu acho que é bem pertinente para um evento como o de hoje, tá bom? Vai para muito além disso, tem a formação humana, tem a formação do sujeito independente, né?
tem a formação para artes, cultura, tudo isso faz parte. A arte, para mim, inclusive, é um braço importante do conhecimento científico, né? A própria palavra tecnologia, ela tem um radical comum com as artes, né? Então, para mim, isso tem uma interconexão muito próxima. Então, está tudo contemplado aqui. Vamos lá, pessoal. Não sei se vocês sabiam, mas em 2008 a rede toda tinha em torno de 600 mil matrículas. E nós chegamos no final do ano passado a 1 milhão de matrículas. Estamos falando de quanto tempo de diferença? Estamos falando de 5 anos. Né? Absurdo o crescimento, né? Espantoso o crescimento. Então, observem que a gente tem atuação específica em cursos técnicos, mais da metade das nossas matrículas são em cursos técnicos. Nós tivemos um crescimento muito forte por conta da Bolsa Formação do Pronatec na atuação em formação inicial e continuada, que são aqueles cursos profissionalizantes de curta duração, né, de 160, 400 horas. Cresceu bastante e a gente vem crescendo o número de matrículas em cursos de graduação, mas sem ameaçar o cumprimento da meta, que é o principal, que é a nossa identidade, que são os nossos cursos técnicos. Ninguém faz curso técnico tão bem feito quanto os institutos federais do Brasil. Ninguém faz. Nós somos a grande referência para cursos técnicos. Esse quadro tem uma letrinha pequenininha ali em cima, mas ali é o seguinte, mostra desde o Nilo Peçanha, 1909, 1910, até o último presidente, o número de escolas criadas por presidente. Né? Vê lá duas barras grandonas lá no final, para o Lula e para a Dilma. E aqui embaixo é a comparação do esforço escolar. Vou explicar o que é isso. Isso aqui é a carga horária de aulas total de todos os cursos, de todos os institutos federais, separando em cursos de formação inicial e continuada, que é aquela barrinha pequenininha azul, e os cursos técnicos, que é a barra do meio, naqueles 3 barras do canto. A barra da direita, naquele gráfico do canto, é o somatório dos dois, tá certo? Então aqui é rede federal, isso aqui é a carga horária total dos nossos cursos técnicos e FIC, não estou colocando aqui curso superior, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa para o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Isso aqui é a mesma coisa para o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. É interessante comparar que, apesar de em números de pessoas atendidas, essas duas instituições terem números muito elevados, que muitas vezes ultrapassam o número dos institutos federais, é interessante observar que, em termos de carga horária, em termos de tempo de dedicação, olha como é que os institutos federais aparecem na comparação. Então, tem um esforço sério, baseado nos cursos técnicos, que marca a nossa identidade, né? Então, a gente nunca pode perder isso de vista. Os cursos técnicos são a nossa bola mestra, são a nossa identidade, e a gente tem que fortalecer os nossos cursos técnicos. E, óbvio, trabalhar a verticalização com esse foco, né? Verticalizar é andar numa perspectiva vertical. Pode ser para cima e pode ser para baixo. Verticalizar é abrir curso de graduação, preferencialmente cursos superiores de tecnologia, que são mais aplicados. É abrir cursos de mestrado, preferencialmente cursos de mestrados profissionalizantes, que são mais aplicados. Mas também é pegar toda a tua experiência e olhar para baixo e abrir cursos de formação inicial continuada. Eu costumo dizer o seguinte, é extremamente importante, principalmente para os professores novos, gente que não teve a oportunidade de ter sido um aluno de curso técnico, ou mesmo ter trabalhado na iniciativa privada, antes de ingressar como professor ou como técnico administrativo no Instituto Federal,
é importante conhecer o curso de formação inicial continuada, essa experiência. Porque ali, frequentemente, o sujeito está diante de um desafio, né? Que é o desafio de não ter tempo para ensinar teoria e de não ter sequer o interesse do aluno para aprender uma carga horária teórica que a gente considera cientificamente importante, mas que nem sempre prepara o sujeito para o fazer, né? Para chegar lá fora e arrumar um emprego e dar conta da tarefa que o patrão passar. Então, eu acho que a gente está dando resposta nisso, e eu vejo essa resposta como muito saudável dentro das nossas instituições, no momento em que se renova tanto o quadro de servidores das nossas instituições, né? Muito mesmo. Vocês vão ver na sequência que nós contratamos seguramente mais de 20 mil novos professores desde o início da expansão. Para ser mais preciso, 26 mil novos professores desde o início da expansão. Mas isso significa mais que dobrar o número de professores. Isso é um fenômeno fantástico. A gente só tem a agradecer a oportunidade de ter crescido tanto. Mas que a gente precisa, às vezes, torear um pouco isso, né? Precisa, às vezes, manejar um pouco isso, porque nem sempre as pessoas que vêm com uma concepção do que é uma escola técnica, né? Nós somos Instituto Federal, temos verticalização, temos até doutorado, mas a gente é escola técnica. Está lá os números, 50% das nossas vagas em curso técnico, né? Então, é importante entender que é super natural que as pessoas que façam um curso superior, que façam eventualmente um mestrado, um doutorado e passem no concurso público, venham para o Instituto Federal com a expectativa de encontrar aqui um ambiente universitário, uma vez que você tem cursos superiores, cursos de pós-graduação acontecendo. E é verdade, é uma realidade, né? Eles vão encontrar isso mesmo, mas nem sempre vão encontrar um modelo que está pactuado para a universidade. A gente precisa, às vezes, passar um tempo formando essas pessoas e trocando experiência com essas pessoas, tem muito a contribuir, mas que às vezes precisam entender, passam tempo, levam tempo para as pessoas entenderem melhor o que é de fato fazer a atividade do docente ou do técnico administrativo dentro de uma instituição como a nossa. Aqui é o seguinte, só para esmiuçar, lembra daquele gráfico que tinha lá quase 1 milhão de matrículas? Isso aqui é em pizza, o mesmo gráfico. Mostra aqui, metade aqui, 54% em cursos técnicos, 27% em FIC, e a graduação está distribuída ali naquele azul mais claro. Graduação e licenciaturas, que eu esmiuço aqui embaixo. Ó. Uma parte dela, uma maior parte, 41% de todos os cursos superiores dos institutos federais são cursos superiores de tecnologia. Bacana. Esse é o caminho, né? Uma parte deles são os bacharelados, frequentemente ou prioritariamente são cursos de engenharia. Muito bom também, né? Muito bom também. E uma parte importante que são as licenciaturas, né? Que é uma missão importante dos institutos federais. Então nós estamos cumprindo, são números reais, tá certo, pessoal? São dados reais. Nós estamos cumprindo o nosso compromisso aqui daquilo que foi traçado para a gente na lei. Do lado de cá, a gente vê um pouco a distribuição dos cursos de pós-graduação. E aí eu entro um pouco mais especificamente no tema da palestra. Os cursos de pós-graduação na rede são 15 mestrados profissionais, 12 mestrados acadêmicos e um doutorado. A ideia é que a gente tenha pelo menos um incentivo da parte do Ministério da Educação para que a gente abra mestrados profissionais, em detrimento dos mestrados acadêmicos. Mas nem sempre é fácil lidar com isso do ponto de vista governamental. A própria CAPES não entende muito esse conceito e quando ela aprova os cursos, às vezes, eu já vi a CAPES, por exemplo, rejeitar para o Instituto Federal um curso acadêmico, um curso profissionalizante e mandar ele fazer acadêmico. Que é o inverso do que a gente preconiza.
mas é uma realidade que também nós estamos nos adaptando a ela. Qual é a questão, o pano de fundo aqui? Mestrado profissional, o aluno que entra para o mestrado profissional, ele desenvolve um projeto de pesquisa que tem um objetivo prático. Ele vai desenvolver uma pesquisa para atender uma demanda específica. Qual é a famosa discussão do que é pesquisa aplicada e o que é pesquisa básica? Eu não entro muito nessa discussão, não. Para mim é o seguinte, a diferença aqui é o seguinte: nesses projetos aqui, nesse modelo de pesquisa aqui, eu tenho um parceiro empresarial que diz para mim o que ele precisa para poder crescer. E eu vou fazer minha pesquisa para tentar resolver o problema dele. É isso. Não precisa ser empresarial, pode ser não governamental, pode ser governamental, né? Pode ser uma prefeitura, pode ser o próprio Instituto Federal, né? Que é uma instituição pública, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, enfim, um parceiro institucional que tem demandas de crescer, mas tem gargalos operacionais que estão baseados em ideia. Então vejam vocês o seguinte: especialmente os pequenos e os médios empresários no Brasil, o dado importante é que pequenas e médias empresas no Brasil respondem por 60% da mão de obra formal. 60% das pessoas que têm carteira assinada no Brasil são funcionários de pequenas e médias empresas. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com um pequeno ou médio empresário e perguntar para ele do dia a dia dele. É duplicata, problema com pessoal, problema com fornecedor, problema com logística, com entrega, problema com contratos. É tanto problema que o sujeito não tem tempo para pensar em crescer. Ele não consegue achar um caminho para se desenvolver. Uma empresa, quando ela é grande, ela tem grana, ela tem caixa, ela vai lá e monta um laboratório, contrata pesquisadores e resolve o problema dela de competitividade. Uma empresa, quando é micro, normalmente é uma pessoa só. Ele não tem muito, não entra muito nesse desenho. Quando é pequeno e médio, ele vive esse dilema, você entendeu? E aí, quando aparece um Instituto Federal no meio do caminho, para ele é a salvação. Nem sempre ele entende isso, nem sempre ele consegue identificar isso. Mas quando ele consegue identificar, ele fica muito feliz, muito contente de ver que aqui nós temos laboratórios, nós temos estudantes inteligentíssimos e ávidos por aprender, e nós temos um corpo técnico e um corpo docente de altíssima qualificação, de altíssimo nível, que sabe exatamente o que é desenvolver conhecimento, né? Então, nós vivemos uma crise que, no fundo, eu entendo como uma oportunidade. O diretor dizia isso. A gente está aprendendo ainda, né, a fazer pesquisa. Isso é uma dificuldade para a gente, mas é uma oportunidade também, pessoal. A grande questão que está por trás disso é a cultura. Nós ainda não temos cultura de fazer pesquisa encomendada por alguém que precisa de ajuda. E veja bem, quando eu falo esse alguém que precisa de ajuda, eu não estou falando de um político ou de um grande empresário, não, estou falando de gente como a gente, então, dos nossos pais, nossos irmãos, né? São pessoas que são donos de empresa, que algum dia na vida, ao invés de fazer um concurso público, resolveram abrir uma empresa, né, e encarar o desafio do empreendedorismo, né? São pessoas como a gente. No fundo, é uma política que ela se retroalimenta. É uma política que foi criada para atender a sociedade resolvendo os próprios problemas. É o melhor dos mundos, né? Você mobiliza a inteligência da sociedade para que ela resolva os seus próprios problemas, né? Isso é fantástico. Então, vou tentar avançar um pouco mais rápido. Principais áreas de conhecimento dos institutos federais, essas são as áreas que a gente tem
experiência, eu diria para você assim, a sociedade nos reconhece como referência, né? Em curso superior de tecnologia, na área de TI, serviço para a internet, rede de computadores, ciências ambientais, tecnologia de alimentos, turismo, hospitalidade, engenharias, automação, agroecologia, nos bacharelados de agronomia, ciência da computação, engenharia de controle e automação, engenharia, muitas engenharias, né? E a atividade agropecuária também é muito marcante nas nossas instituições. Nós temos um curso de licenciatura em matemática, química, física, biologia, computação, geografia, educação física e outros. Nós, não sei se vocês sabiam, esse dado é meio desatualizado, de outubro de 2013, mas nós já respondemos por 10% da oferta de vagas em cursos de licenciatura em matemática no Brasil. Quase chegando nas universidades. 18% em química, 18% em física e 6% em biologia. Estamos crescendo. Estamos ainda começando. Muitas das nossas atividades, dos novos campos especialmente, ainda começando a evoluir nessa linha. Na pós-graduação, os mestrados profissionais estão lá em agronomia, educação, engenharia de materiais, telecom, elétrica, mecânica, ciências ambientais, alimentos, zootecnia. Nos acadêmicos, agronomia, automação industrial, mecatrônica, educação, ciências ambientais e tecnologia de alimentos, e tem um doutorado em ciências agrárias lá no Instituto Federal Goiano. Né? Então, basicamente são essas as áreas que a gente tem se destacado. E aí aqui eu começo a fazer uma ligação entre o que é a nossa atividade no dia a dia e o que é que está preconizado em termos de política pública para a gente avançar no sentido de ser mais aplicado ainda. Então é o seguinte, ó, o governo federal tem lá política de inovação, tá certo? Basicamente é o seguinte, são 4 elementos, são 4 grandes instrumentos, tá? Com o objetivo de atender aquilo que está lá à esquerda. A apresentação vai ficar para vocês, vocês ficam com ela aí e vejam no detalhe depois. Mas aqui nós temos um documento chamado Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pilotou um monte de agentes governamentais para elaborar um documento referencial para a gente desenvolver a política de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Está lá naquele link lá, vocês entrem depois e vejam o documento. Tem o Plano Brasil Maior, que lista 19 setores estratégicos para o desenvolvimento da economia brasileira, se ele quiser se projetar como uma forte economia no futuro. Já estamos na 6ª posição, em termos das grandes economias, mas se quiser crescer mais, precisa melhorar o desempenho nos 19 setores que estão listados no Plano Brasil Maior. Tem o Plano Nova Empresa, que é um plano que bota muito recurso governamental para desenvolver inovação nas empresas, e tem a Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que à luz da Embrapa vem como uma nova estratégia de fazer crescer a ciência, tecnologia e inovação no campo industrial. A Embrapa vai na agricultura e a Embrapi vai na área industrial. O Plano Nova Empresa são 32 bilhões de reais para investir em tudo isso aí até 2018. E a Embrapi foi criada como uma diferente, ela é diferente da Embrapa. Ela não tem, como funciona a Embrapa? A Embrapa tem centros de desenvolvimento de tecnologia para a agricultura em áreas temáticas específicas, ou regiões temáticas específicas. Ela contrata servidores, ela monta laboratório, tá? Ela funciona assim. A Embrapi não. A Embrapi é uma instituição que pega dinheiro público, que, segundo critérios de desempenho, credencia as melhores instituições do Brasil em termos de resposta de ciência, tecnologia e inovação, e diz assim, ó, tá aqui um carimbo, você agora é credenciado, você vai receber dinheiro para fazer inovação. Muito dinheiro para fazer inovação. A Embrapi funciona assim, inspirada numa instituição da Alemanha que faz a mesma coisa. Então o primeiro aporte do governo vai ser de R$1,5 bilhão e o que foi pactuado no momento da criação da Embrapi é que 25% desse recurso vai para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
não vai para as universidades, porque as universidades já têm centro desenvolvido, já têm competência desenvolvida. Os institutos federais precisam desenvolver essa competência. Então é um modelo de indução. É um modelo para fazer com que a gente aumente, melhore nosso desempenho em termos de pesquisa aplicada, em termos de pesquisa para atender a demanda daquele companheiro empresário que está afogado em papéis e duplicatas, tentar atendê-lo no sentido de gerar uma resposta de competitividade para ele, certo? Então aqui os institutos federais, ó, nesse braço de cá, polos de inovação. Então nós vamos ter unidades específicas que a Embrapi vai selecionar, tá certo? Que vão ser habilitadas para receber recursos para desenvolver projetos em cooperação com empresas, tá? A Embrapi vai publicar um edital de seleção em breve. Eu tenho certeza que o Instituto já está pensando nisso, em apresentar alguma proposta para a criação de um polo de inovação aqui no Mato Grosso. Nós vamos ter 5 polos de inovação numa primeira chamada, tá certo? Lembrando que a Embrapi recém publicou o resultado da primeira chamada dela e selecionou 10 instituições, apenas 10 instituições no Brasil que foram credenciadas. Entre elas está a COP, está a Fundação CERT de Santa Catarina, está o Senai Cimatec na Bahia, está a Universidade de Campina Grande, né? Tem outras instituições do Rio Grande do Sul e de São Paulo, o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia Renovável, em Campinas, está o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ou seja, eles selecionaram as instituições que a gente já sabia que são excelência em inovação. É esse nível de instituição que faz parte do rol de instituições credenciadas pela Embrapi e que nós vamos ter o privilégio de poder conviver com eles, tentar absorver o jeitão deles de fazerem ciência e tecnologia, né? Em breve nós vamos ter a publicação dessa chamada e eu já me coloco à disposição, viu, para a gente vir aqui e fazer um plano de ação junto. Eu já estava até falando com a professora que há demandas do setor empresarial que vão ao encontro da expertise do Instituto Federal do Mato Grosso. Só para citar um exemplo, o Sindicato Nacional das Indústrias da Construção Pesada, Sinicom, que tem Odebrecht, que tem Andrade Gutierrez, que tem Queiroz Galvão, gigantes da construção pesada no Brasil, está muito interessado em conversar com os institutos federais para desenvolver um projeto de criação de polo de inovação. Eu não vejo por que o Instituto Federal do Mato Grosso não deve participar dessa conversa, dada a experiência que se tem na área de engenharia e na área de construção, né? Tem outra demanda que vem da Confederação Nacional da Agricultura, que visa desenvolver tecnologias para o setor agropecuário no Arco Norte. Como é isso? É o seguinte: a produção agropecuária no Brasil ela se concentra acima do paralelo 16, ou seja, mais no norte do país. No entanto, 80% dessa produção escoava pelos portos do sul. Isso gera aumento de custo e diminuição de competitividade do nosso produto, né, agrícola. E tem um grande conjunto de investimentos em infraestrutura para essa região do Arco Norte, que cria rodovias, ferrovias, portos no norte, né, na região norte, nessa bacia do Prata, né, do Paraná, para escoar a produção com custo menor. Acoplado a esse projeto, vem uma demanda: por que eu vou criar só infraestrutura? Eu preciso desenvolver tecnologia também, preciso irrigar melhor, preciso adubar melhor, preciso fazer melhoramento genético, eu preciso, fazer agricultura de precisão, eu preciso melhorar muita coisa. Então, tem uma demanda aqui também de desenvolver tecnologia para os grandes empreendedores do agronegócio no Brasil, que eu acho que é uma oportunidade também para o Instituto Federal do Mato Grosso se inserir
e trabalhar. Então aqui estão duas grandes frentes que nós podemos trabalhar, viu, professora? Uma outra ação, pessoal, é o seguinte, muitas vezes o nosso professor, ou o nosso servidor, ou o nosso aluno fala assim, a minha instituição não é tão boa, não é tão boa como a universidade, não sei o que e tal, a gente fica às vezes, falando um pouquinho da vida, né? É normal. E aí a gente deu uma viajada mundo afora e encontrou algumas instituições de referência, que nós estamos construindo parcerias com elas, para poder mandar mesmo nossos servidores para lá, para eles conhecerem um pouco a experiência de lá e voltar com uma cabeça mais oxigenada e tal. Fora o Ciências Sem Fronteiras, que já esvaziou as salas de aulas aqui dos cursos superiores, não é? Ainda não. Tem muita sala de aula que esvaziou, então tem que divulgar mais, tem muita bolsa sobrando no Ciências Sem Fronteiras, tem que participar mais. É difícil fazer Ciências Sem Fronteiras para curso técnico, né? Porque normalmente são alunos que não têm nem maioridade ainda, né? Não chegam nem a 18 anos. Então, isso tem uma complicação legal absurda, que fica difícil fazer. E para quem conhece o governo por dentro, sabe como a CAPES e o CNPq tem se esforçado para colocar o Ciências Sem Fronteiras de pé. É um esforço hercúleo. A CAPES simplesmente parou para cuidar do Ciências Sem Fronteiras. Eles estão super sobrecarregados. 100 mil bolsas foi uma meta extremamente ambiciosa para a capacidade instalada. E no início da conversa, a ideia era expandir a iniciativa para os cursos técnicos, que a gente não conseguiu avançar porque simplesmente as pessoas não têm agenda para conversar sobre isso. Está todo mundo super atarefado, né? Eu quero crer que numa próxima chamada aí a gente consegue iniciar as experiências com os cursos técnicos. Mas, até lá, vamos trabalhando o que a gente já tem de chamada da CAPES para os cursos superiores, e tem muita vaga, tem muita gente indo, e tem vaga sobrando ainda, né? E vamos trabalhar também os nossos servidores. Já fizemos uma iniciativa com o Canadá, mandamos um grupo pequeno de professores para o Canadá. Teve alguém do Instituto Federal do Mato Grosso que foi, não me lembro agora quem foi. E tem um grupo também de professores na Finlândia, dando uma estudada lá no modelo finlandês. E tem também uma cooperação em construção com a Alemanha, que no ano que vem nós vamos mandar aí seguramente pelo menos uns 250 pessoas para a Alemanha, para entender como é que as instituições, as escolas técnicas deles trabalham, especialmente essa coisa de interagir fortemente com o mercado de trabalho. Pra vocês terem uma ideia, tem instituição mundo afora que não abre curso técnico se não tiver uma empresa lá fora querendo contratar. No Canadá é assim, eles têm uma taxa de empregabilidade maior que 90%, ou seja, mais de 90% dos alunos que se formam nos cursos técnicos arrumam emprego até 6 meses depois de formar. Por que é assim? Porque a escola não abre o curso se a empresa não falar que tem vaga para empregar, né? Ou pelo menos tem uma perspectiva boa de vaga para empregar. Então é um modelo diferente, talvez não sirva para nós, mas que é uma coisa que bota a gente para pensar. Será que eu não precisava, para abrir o curso técnico, pensar um pouco melhor o que está acontecendo no entorno da minha escola, né? Quais são de fato as demandas por emprego e tal. E aí, as audiências públicas são ferramentas fantásticas, onde a gente ouve a população. Mas além de ouvir a população em geral, tem que ouvir o empregador, né? Tem que ouvir o cara que vai dar o emprego. Porque quem estuda e faz um curso técnico tem um emprego no final, né? E quem faz um curso superior também tem um emprego no final. No final está todo mundo correndo atrás de se estabelecer profissionalmente. Então isso é uma coisa que as experiências internacionais botam a gente para pensar um pouco. E aí nós estamos investindo bastante nisso, em parceria com o governo. Outra iniciativa importante é um edital que a CETEC tem feito com o CNPq, né? O Ministério da Educação faz uma parceria com o CNPq e coloca recursos do orçamento do Ministério da Educação em editais do CNPq, específicos para os institutos federais. A gente não tinha isso. O ano passado foi a primeira vez que nós tivemos uma chamada
para projetos de pesquisa aplicada, para projetos de extensão tecnológica, para formação de equipes de competição de conhecimento, e que foi uma iniciativa muito bem sucedida, né? Muitas pessoas começaram a ter contato com o mundo da inovação e da pesquisa aplicada a partir dessa chamada. Aprovaram projetos com empresas e já estão desenvolvendo projetos nessa linha. E nós já estamos publicando uma segunda chamada. Na verdade, ela já está no ar. A primeira chamada disponibilizou 20 milhões de reais do orçamento, tá? E nós conseguimos, com esses 20 milhões, captar da iniciativa privada 2,7 milhões. Ou seja, nós praticamente aumentamos em 10% do recurso que nós investimos já nos projetos de pesquisa. Trabalhando no nosso modelo público, sem corromper a nossa identidade, pelo contrário, atendendo aos nossos iguais, né? Uma parte dessas empresas parceiras são, como eu disse no início, instituições feitas por gente como nós, né? Empresas ou instituições públicas que são como nós. Na chamada 94 está lá o Instituto Federal do Mato Grosso, com 10 projetos aprovados no ano passado. Vamos melhorar esse desempenho, pessoal. Quero ver vocês lá em cima, perto dos primeiros, né? Então foram 295 projetos aprovados. Os institutos federais de Santa Catarina, do Espírito Santo, Goiano e Ceará e Rio Grande do Sul foram os que tiveram melhor desempenho. Mato Grosso não está mal não, está bem, está bem. Em ascensão. Está em ascensão. Vai crescer ainda mais, tenho certeza, né? Então, esse é um pouco o recado que eu queria deixar não só para os professores ou para os técnicos, os alunos também. Às vezes o aluno é filho de um empresário, que está naquela situação que eu falei, né? O pai está todo enrolado com a empresa, não consegue ter tempo para pensar o estratégico e para pensar a competitividade. E aí vocês também podem fazer a conexão, né? Estabelecer a conexão. Chamar o pai de vocês, o aluno, vem cá, vamos conversar com o meu professor. De repente a gente consegue fazer um projeto aqui com o dinheiro do governo para poder resolver um problema da empresa por meio do Instituto Federal. E o aluno ainda ganha uma bolsa, né? Ainda ganha uma bolsa. Então é bacana, acho que é um movimento legal que bota todo mundo num esforço conjunto de resolver os nossos próprios problemas, né? Com apoio governamental. E aí, pessoal, os institutos federais se apresentam para a sociedade como referência, né? Para resolver os problemas dos empresários, para resolver o problema das instituições. Está lá, ó. Essa é a lista, a primeira lista de parceiros de fato que os institutos federais têm sistematizado, né, como fruto de uma chamada pública do CNPq. São empresas, né? Muitas delas vocês vão identificar, são empresas de grande porte. Uma parte delas vocês vão identificar, são empresas de médio e pequeno porte. Gente como a gente. Tá certo? Tem mais uma página aqui. Olha aí. Tem mais, tem outras, que eu não trouxe aqui para não ficar enfadonho, mas a lista é grande. A lista é bem grande. Deixa eu dar uns exemplos para vocês do que eu estou falando de fato. O que é projeto de pesquisa aplicada à extensão tecnológica? O Instituto Federal do Ceará, atendendo uma demanda da SEMAR, que é a Companhia Energética do Maranhão, foi lá e desenvolveu um produto chamado religador de sistemas de baixa tensão. Então ele monitora, detecta e protege de falhas temporárias em transformadores elétricos. Isso para a empresa foi fantástico. Resolveu um monte de problema. Para o Instituto Federal foi ótimo, porque gerou uma patente, um licenciamento, gerou uma empresa, uma spin-off, que foi incubada no Instituto Federal, né? Que atendeu aí, que vendeu 1000 produtos e que deu uma expectativa de ganho econômico para a empresa de mais de 10 milhões de reais. Projetinho, feito no laboratório da escola técnica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gera resultado para a sociedade. O Instituto Espírito Santo fez um motor a combustão de vidro. Fantástico para dar aula e ensinar como é que funciona o motor a combustão. Você liga o motor e vê a coisa acontecendo, né? Deu super certo, fez 3 patentes,
teve licenciamento, teve spin-off, vendeu para o Senai, vendeu para a universidade, né? Vendeu para o Instituto Federal, aí já ganhou mais de 2,5 milhões de reais. A empresa, não é o Instituto Federal que comercializa, é a empresa que fez a parceria, né? É porque assim, ó, às vezes a empresa já está constituída no começo do projeto, aí ela explora economicamente aquele projeto. Para o Instituto Federal, ótimo, ele teve a patente, ele treinou o aluno recebeu a bolsa, o aluno sai preparado para ir para o mercado de trabalho, muito melhor preparado, porque participou de um projeto como esse, cumpriu a missão dele. O Instituto Federal vende tecnologia? Não, o Instituto Federal não é loja, o Instituto Federal não é empresa, o Instituto Federal é uma instituição de ensino, para atender a demanda da sociedade, né? Então a empresa foi lá, explorou comercialmente, cresceu, contratou mais gente, às vezes contratou até um ex-aluno da escola, né? É essa a engrenagem que a gente tem que fazer girar, por intermédio dos projetos de pesquisa aplicada. Estão entendendo? O Instituto Federal da Bahia fez um controlador, um analisador para incubadoras de neonatos, controla variáveis ambientais para incubadoras de neonatais. É um equipamento que tem uma série de sensores e que monitora a saúde do bebê lá na incubadora. Então isso teve uma série de resultados positivos e principalmente aqui o ganho econômico foi redução de custo. O equivalente a esse equipamento era importado, custava caro, então substituiu o produto importado por um custo muito menor. O produto importado, esse número está errado, é 80 mil reais, tem um zero a mais aqui, tá? E ainda gerou um contrato de royalty e os desenvolvedores estão recebendo royalties da empresa que está comercializando isso. Lá no sul de Minas Gerais, o Instituto Federal fez uma parceria com uma rede de produtores rurais e conseguiu um selo, um certificado internacional de qualidade do café para aquela comunidade de produtores. Então isso gerou um resultado fantástico para aquela comunidade. 11 mil agricultores atendidos. 11 mil agricultores. Empreendedores. Se for ver o número de pessoas envolvidas, vai para muito além disso, né? Reserva potencial de mercado de 15 milhões de dólares. Projeto de pesquisa aplicada, Instituto Federal. Já aconteceu, é a realidade já. Eu tenho certeza que aqui no Mato Grosso a gente tem experiências como essa. Só precisa mostrar agora, né? Ou então dar vazão para essas experiências com as próximas chamadas ou com o novo desenho. O Instituto Federal do Pará, a professora lá com os alunos desenvolveu um bionanocompósito, um enxerto para pessoas que têm problema na área do maxilar, fazer restauração de traumas ósseos. Ela desenvolveu um composto que não tem rejeição, ou tem mínima rejeição. Pesquisa aplicada no Instituto Federal, tem patente, tem um monte de coisa já. Aqui, o caso das ostras lá em Florianópolis, né? Os caras fizeram controle sanitário da produção de ostras, né? Identificando e contando microalgas nocivas que afetam a produção de ostras. Você tem uma cooperativa de maricultores e de moluscos nessa região que foi atendida, 657 produtores beneficiados, expectativa de ganho econômico de 45 milhões de reais por ano. Então, isso, pessoal, são exemplos, tá certo? De pesquisa aplicada, são resultados da mensagem que eu vim passar para vocês. A pesquisa acadêmica é importante fazer o artigo, é importante publicar no periódico, tudo isso é importante. Mas se isso servir somente para o indivíduo, o professor ou o aluno que está envolvido no processo, então é muito pouca gente sendo beneficiada com um volume de recurso grande. Então dá para fazer tudo isso e ainda fazer o artigo científico. Dá para fazer tudo, dá para multiplicar o resultado da nossa pesquisa se a gente mudar o nosso foco e falar assim, ó, eu vou fazer pesquisa. Eu, aluno, vou me envolver no projeto de pesquisa. Eu, professor, vou propor um projeto de pesquisa. Mas desde que ele tenha
um foco para atender uma demanda real, para solucionar um problema real de uma pessoa, de um companheiro que está aí fora precisando de ajuda e não consegue. Ajuda intelectual, certo? Aqui fica, como última mensagem, um modelo de mestrado profissional, principalmente para os professores pensarem aí. Tá? Primeiro que é um mestrado profissional que cabe no desenho dos nossos institutos federais. Qual é a questão? Nos institutos federais, você tem um corpo de docentes pequeno e dentro de uma mesma área de especialização. Então você nunca tem um número de pessoas qualificadas na mesma área de formação para submeter uma proposta para a CAPES de criar um mestrado. Né? Então qual é a ideia de trabalhar um mestrado em rede? Porque você consegue, somando esforços com outros campos, com outras unidades, ou mesmo com outros institutos, criar esse número de professores qualificados que atendam os requisitos da CAPES, de publicação, e blá blá blá, aquele blá 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 da CAPES. Então, você trabalhar em rede é uma primeira questão. A segunda questão é o seguinte: você tem problema de financiamento. A CAPES não tem um orçamento finito. Não adianta reclamar com a CAPES que ela não abre mais curso de mestrado, nem curso de doutorado, porque é um limite orçamentário. Né? Limite orçamentário. Então não adianta querer ficar abrindo mestrado. Então, mas se você tem um modelo em que o MEC aporta recurso, que a CAPES aporta o recurso, mas que o parceiro empresarial também bota recurso, pelo menos 10%, não precisa ser cash, não. Não precisa ser dinheiro, não. Pode ser, às vezes, o tempo de dedicação de um funcionário. Pode ser, às vezes, a hora de uma máquina. Entendeu? Pode ser um insumo, um material de consumo. Pode ser de diversas maneiras. Pode pagar a bolsa de um aluno. Né? Tem muitas formas da empresa aportar recursos. Não precisa ser necessariamente dinheiro. Às vezes ela faz um excelente projeto de pesquisa sem mobilizar um centavo do orçamento dela. Né? Mas se ela entrar no modelo em que ela, de duas maneiras, participa. Ela participa